Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de João 15 apresenta a metáfora da videira verdadeira, revelando a necessidade de permanecer em Cristo para produzir fruto. O capítulo destaca a importância da comunhão contínua com Jesus, o mandamento do amor e o chamado à perseverança diante das oposições, mostrando que a vida espiritual floresce na dependência do Senhor. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de João 15 do livro de João da Bíblia. A videira e os ramos. 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. 2. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. 3. Vocês já estão limpos, pela palavra que tenho falado. 4. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. 7. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e será concedido. 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e em seu amor permaneço. 11. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. 12. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. 14. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. 15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. 17. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. O capítulo João 15 faz parte das últimas instruções de Jesus aos discípulos antes da sua prisão. Ele usa exemplos simples da agricultura para ensinar uma verdade espiritual profunda. A vida do cristão depende de permanecer ligado a Cristo. Vou explicar de forma didática, dividindo o texto em partes e citando os versículos correspondentes. Primeira parte: Jesus é a videira e nós dependemos dele. Versículos 1-5. Jesus usa uma comparação muito comum em Israel: a videira, planta da uva. 1. Jesus é a videira. 2. Deus Pai é o agricultor. 3. Os discípulos são os ramos. O ramo só produz uva se estiver ligado à videira. Significado: Jesus ensina que 1. A vida espiritual vem de Cristo. 2. Sem ele, não podemos produzir frutos espirituais. Frutos espirituais podem ser: 1. Amor. 2. Bondade. 3. Obediência. 4. Fé. 5. Testemunho. 6. Boas obras. Versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ou seja,
A força espiritual do cristão vem da ligação com Jesus. Segunda parte. Quem não permanece em Cristo perde a vida espiritual. Versículo 6. Jesus explica o que acontece com o ramo que se separa da videira. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Significado: quando alguém 1. Abandona a fé. 2. Se afasta de Cristo. 3. Rejeita a palavra de Deus. É como um ramo seco, que não tem vida. Assim como um ramo seco é queimado, a pessoa que rejeita Cristo se separa da vida de Deus. Terceira parte. Permanecer em Cristo traz poder na oração. Versículos 7 e 8. Jesus ensina algo muito importante sobre oração. Versículo 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Significado: quando a pessoa 1. Vive em comunhão com Jesus. 2. Guarda sua palavra. 3. Busca a vontade de Deus. Suas orações ficam alinhadas com Deus. Então Deus responde. Versículo 8. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Ou seja, a vida que agrada a Deus produz frutos visíveis. Quarta parte. Permanecer no amor de Cristo. Versículos 9 e 11. Jesus mostra que a base da vida cristã é o amor. Versículo 9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Como permanecer no amor? Jesus explica. Versículo 10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Ou seja, amar Jesus não é apenas sentimento, é obedecer seus ensinamentos. Resultado. Versículo 11. Para que a minha alegria esteja em vocês. Cristo quer que o discípulo tenha alegria verdadeira. Quinta parte. O maior mandamento. Amar. Versículos 12 e 17. Aqui está um dos ensinamentos centrais de Jesus. Versículo 12. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Como Jesus amou. Versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Isso aponta diretamente para a morte de Jesus na cruz. Ele morreu pelos seus amigos. Depois Jesus diz algo profundo. Versículo 15. Eu os tenho chamado amigos. Isso significa que os discípulos não são apenas servos, mas amigos de Cristo, porque ele revelou a vontade de Deus a eles. Versículo 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Ou seja, Deus chama pessoas para produzir frutos espirituais duradouros. Voltamos a ler. O mundo odeia os discípulos. 18. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. 19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo os odeia. 20. Lembrem-se das palavras que eu disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram à minha palavra, também obedecerão à de vocês. 21. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. 22. Se eu não tivesse vindo e falado a vocês, não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm desculpa para o seu pecado. 23. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. 24. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. 25. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiaram-me sem razão. 26. Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. 27. E vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Sexta parte. O mundo odiará os seguidores de Jesus, versículos 18 e 21. Jesus prepara os discípulos para uma realidade difícil. Versículo 18. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Significado.
O mundo aqui significa 1. Sistemas que rejeitam Deus. 2. Pessoas que rejeitam a verdade. Quem segue Cristo pode enfrentar 1. Perseguição. 2. Rejeição. 3. Críticas. Versículo 20. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Mas isso mostra que o discípulo está seguindo o mesmo caminho de Cristo. 7ª parte. A rejeição a Jesus é rejeição ao próprio Deus. Versículos 22 e 25. Jesus explica que ele revelou Deus ao mundo, mas muitos escolheram rejeitá-lo. Versículo 23. Aquele que me odeia, também odeia o meu Pai. Isso mostra que não é possível rejeitar Jesus e ainda estar em comunhão com Deus. 8ª parte. O Espírito Santo ajudará os discípulos. Versículos 26 e 27. Jesus promete enviar o Espírito Santo. Versículo 26. Quando vier o Conselheiro, o Espírito da Verdade, ele testemunhará a meu respeito. O que o Espírito Santo faz? Ele 1. Ensina. 2. Guia na verdade. 3. Fortalece a fé. 4. Ajuda a testemunhar sobre Cristo. Versículo 27. E vocês também testemunharão. Ou seja, o Espírito Santo ajuda os discípulos a falar de Jesus ao mundo. Mensagem principal de João 15. O capítulo ensina 5 verdades centrais. Primeira, Jesus é a fonte da vida espiritual. Versículos 1 a 5. Segunda, sem permanecer em Cristo não há fruto espiritual. Versículos 6 a 8. Terceira, o verdadeiro discípulo vive em amor e obediência. Versículos 9 e 17. Quarta, seguir Jesus pode trazer perseguição do mundo. Versículos 18 e 25. Quinta, o Espírito Santo ajuda os discípulos a testemunhar. Versículos 26 e 27. Resumo simples. Jesus ensina que o cristão é como um ramo ligado à videira. Se permanecer ligado a Cristo, 1. Terá vida espiritual. 2. Produzirá frutos. 3. Viverá no amor. 4. Terá a ajuda do Espírito Santo. A seguir está uma explicação didática, organizada por blocos, do Evangelho de João capítulo 15. Continua o discurso de Jesus na última noite antes de sua crucificação, com as ligações ao Antigo Testamento quando pertinentes. Aqui ele ensina 3 temas principais. 1. A relação entre Jesus e seus seguidores, videira e ramos. 2. O mandamento do amor. 3. A perseguição que os discípulos enfrentariam. Vou explicar parte por parte de forma simples e mostrar as ligações com o Antigo Testamento. Primeiro, a videira e os ramos, versículos 1 a 8. Jesus diz: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. O que significa essa comparação? Jesus usa uma imagem agrícola muito conhecida em Israel. 1. Videira, a planta principal. 2. Ramo, os galhos que produzem uvas. 3. Agricultor, quem cuida da plantação. Na explicação de Jesus. 1. Jesus igual a videira. 2. Discípulos igual os ramos. 3. Deus Pai igual o agricultor. A ideia central. Assim como um galho só vive ligado à planta, o cristão só tem vida espiritual ligado a Jesus. Se o ramo se separa da videira, 1. Seca. 2. Não produz fruto. Jesus diz: Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Segundo, o significado de dar fruto. Dar fruto significa produzir resultados espirituais na vida. Exemplos de frutos: 1. Amor. 2. Fé. 3. Obediência. 4. Caráter transformado. 5. Boas obras. 6. Ajudar outras pessoas a conhecer Deus. Esse conceito aparece também em Salmos 1:3. É como árvore plantada junto às águas que dá fruto no tempo certo. Terceiro, o agricultor que poda os ramos, versículo 2. Jesus diz que o agricultor poda os ramos que dão fruto. O que é poda? Na agricultura: 1. Cortar partes da planta. 2. Para que ela cresça melhor. Espiritualmente significa: 1. Deus corrige. 2. Disciplina. 3. Ensina. 4. Molda o caráter, para que a pessoa produza mais fruto espiritual. Esse princípio também aparece em
Provérbios 3:12. O Senhor disciplina a quem ama. Quarto, permanecer em Cristo, versículos 4-7. A palavra mais repetida nessa parte é permanecer. Significa 1. Manter relacionamento com Jesus. 2. Confiar nele. 3. Viver segundo seus ensinamentos. Praticamente isso acontece quando a pessoa 1. Ora. 2. Aprende a palavra de Deus. 3. Obedece a Deus. 4. Busca viver como Jesus ensinou. Quinto, o mandamento principal, amar, versículos 9-17. Jesus ensina o centro da vida cristã, amem-se uns aos outros como eu os amei. Esse é o mandamento principal de Jesus. Ele explica o maior exemplo de amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Isso aponta diretamente para a crucificação de Jesus. Ele daria sua vida pela humanidade. Ligação com o Antigo Testamento. O mandamento do amor já existia na lei. Levítico 19:18. Ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus aprofunda esse mandamento, não apenas amar como a si mesmo, mas amar como ele amou, com sacrifício. Sexto, Jesus chama os discípulos de amigos, versículo 15. Jesus diz algo muito importante: já não os chamo servos, mas amigos. Isso significa que 1. Deus quer relacionamento. 2. Não apenas obediência religiosa. Os discípulos agora 1. Conhecem os planos de Deus. 2. Participam da missão de Jesus. Sétimo, Jesus escolhe os discípulos, versículo 16. Jesus diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Isso significa que 1. Deus toma a iniciativa de chamar as pessoas. 2. Os discípulos receberam uma missão. A missão era 1. Dar fruto. 2. Anunciar a mensagem de Deus. Oitavo, o mundo odiará os discípulos, versículos 18-25. Jesus avisa algo importante. Quem segue a ele pode enfrentar rejeição e perseguição. Por quê? Porque os valores do mundo são diferentes dos valores de Deus. Jesus diz: se o mundo os odeia, lembrem-se de que primeiro odiou a mim. Isso aconteceu porque 1. Muitos rejeitaram sua mensagem. 2. Não quiseram mudar de vida. Profecia do Antigo Testamento. Jesus diz que isso cumpriu uma profecia: odiaram-me sem razão. Essa frase vem de Salmos 35:19. Salmos 69:4. Esses salmos falam de alguém justo sendo odiado injustamente, algo que os cristãos entendem como profecia sobre o Messias. Nono, a promessa do Espírito Santo, versículos 26-27. Jesus volta a falar do Espírito Santo. Ele diz que o Espírito 1. Testemunhará sobre Jesus. 2. Ajudará os discípulos a testemunhar também. Isso se cumpre depois em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos começam a pregar ao mundo. A mensagem principal do capítulo. O capítulo 15 ensina 5 verdades fundamentais. Primeira, a vida espiritual depende de Jesus. Sem ele não há fruto espiritual. Segundo, Deus trabalha para nos transformar, assim como o agricultor poda a planta. Terceiro, o maior mandamento é o amor. Amar como Jesus amou. Quarto, seguir Jesus pode trazer rejeição, porque o mundo nem sempre aceita a verdade. Quinto, o Espírito Santo ajuda os discípulos a viver e testemunhar sobre Cristo. Resumo simples de João 15. Jesus ensina que 1. Ele é a videira. 2. Seus seguidores são os ramos. 3. Para viver espiritualmente precisamos permanecer nele. 4. O principal mandamento é amar uns aos outros. 5. Quem segue Jesus pode enfrentar oposição. 6. O Espírito Santo ajudará os discípulos. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares.
Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!